Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 17. Os dias do dilúvio. Após haver formado Adão, muito rápido o homem deixou o Criador. Isto causou mais tarde o dilúvio. Como qualquer outro tempo, aquele não diferiu. Havia lá pregadores para não verem uma situação ruim. Quem mostrou a vontade do Eterno naquele tempo foi Enoque, da linhagem de Sete, sucessor de Abel, o irmão que Caim matou. Após pecar, o povo entendeu que o juízo viria por águas e causaria grande estrago. A terra estava desatinada como os homens que se afastaram do Senhor. A humanidade amou a maldição de Caim, matando e praticando atrocidades maléficas. Todos tinham dias prolongados, por isso a iniquidade se estendia facilmente. Por aí o pecado entrou no santuário de Deus como cheiro de morto. Assim os pais não entendiam os filhos e nem a nora sua sogra. Não havia presença de Deus nos homens. Os seus pecados inspiravam maldade. A criatura homem, feita à imagem e semelhança de Deus, se corrompeu tanto que o Senhor não os conhecia. Dali o Pai lamentou haver criado o homem na terra. Bem no princípio, Satanás usou Caim para matar Abel, seu irmão. Nesse tempo, a confusão interagiu na terra e uma pessoa queria destruir a outra. Após a morte de Abel, Deus se lembrou de Eva e deu-lhe um filho que o chamou de Sete. Esse, enquanto viveu, professou sua fé no Deus soberano e único dominador. As pessoas não entendiam aquela devoção, se bem que alguns reconheciam o Eterno, mesmo pecando. Aquele período foi muito cruel. Os homens afastados do Senhor só cometiam iniquidades. O glorioso Deus avistava-os na lama pecaminosa, da qual poucos queriam se redimir. No meio dessa intolerância existia quem se dirigia a Deus a palavra. Aqueles eram da linhagem de Sete. Naquele tempo, quem era da linhagem de Sete invocava a Deus. Por todos os tempos, a maioria preferiu o pecado e seus desejos insaciáveis. Pelo fato da comida mundana ser bem prazerosa, muitos abraçaram o encanto satânico. O Deus eterno, vendo a iniquidade dos homens, quisera recuperá-los enviando anjos da sua corte para mostrá-los boas maneiras, ética e moral, porque os mesmos não possuíam restrições ou mandamentos para seguirem. No entanto, os anjos enviados do Senhor, por estarem materializados, se corromperam, prostituindo-se com as filhas dos homens por serem formosas. Por consequência da imoralidade das filhas dos homens com anjos, nasceram-lhes gigantes perversos. A grande maioria daquela geração se tornou escrava das criaturas canibais. Em relação aos anjos, percebendo que sua situação não os permitia retornar a Deus, ensinaram às mulheres a arte da magia para torná-las invencíveis. A partir daí, os homens aprofundaram nessa prática, o que levou a afastar ainda mais do Criador. Anos se passaram, a iniquidade aumentava sem previsão de parar. Sem mandamento de Deus ou restrição, muitos entraram inocentemente na malícia pecaminosa, tornando-se escudo de Satanás que se levanta contra Deus. O tempo foi passando e os homens afastaram de Deus. Desordenados, matavam, prostituíam e adoravam deuses estranhos. A situação arruinava um dia após outro. Os povos contaminados com o vírus do pecado, pouquíssimas pessoas se lembravam do Senhor, até que o dilúvio os arrastou. A revolução espiritual aconteceu após nascer Enoque. Sua linhagem seguia a vontade do Senhor, que já queria o tornar exemplo.
porque o Senhor alegrava daquilo que fazia. Quando Enoque se tornou adulto, decidiu anunciar o verdadeiro Deus. A todos mostrava a importância do Criador aos homens. Sobretudo, acreditava que os dedos de Deus anotariam aquelas visões, preparando pessoas após o dilúvio para estudá-las. As enfatizações de Enoque comoviam multidões. Aqueles que o ouviam obedeciam à palavra. No entanto, havia dificuldades para aquela sociedade segui-lo. O bom disso tudo é que Deus permitiu formar grupos para que ele fosse representado na terra. O profeta do Senhor anunciava a palavra por onde passava, e Deus foi honrado nele. Mas isso não pouparia aquela gente da destruição. Infelizmente, nos dias que antecederam o dilúvio havia crueldade, motivo pelo qual as pessoas que ouviam a palavra e a rejeitavam pereceram. O profeta de Deus, chamado Enoque, levou a verdade após receber essa missão do Criador. Em todos os sentidos, o Pai agradou da sua humildade, prudência e sabedoria. Enquanto viveu aqui, Enoque falou do Deus que purifica quem humildemente o aceita. Muitos, ouvindo pregar assim, se entregavam ao poderoso e por ele eram transformados. Naquele tempo, nem todos obedeciam a Deus. Alguns, ouvindo a pregação, se lembravam das origens que haviam esquecido. Já outros seguiram a sua consciência cauterizada. O mais lindo da história é que a mensagem de Enoque supria efeito. Os povos, ouvindo-o, se agrupavam e o Senhor era exaltado. Durante muito tempo, o profeta anunciou o Deus verdadeiro. Por onde passava, formava grupos para o Eterno, razão porque o Pai se agradava dele. Os anos se passaram e as pregações de Enoque foram aceitas. Por esse motivo, muitos buscavam o Criador empenhados. Finalmente, o Eterno foi lembrado na terra e houve muita bonança. Os homens afastados de Deus conseguiram encontrá-lo ouvindo aquele profeta. Essas pessoas antes nunca aceitavam falar do Criador, razão porque estranhavam no começo. Sem que soubessem, Satanás os fizera trocar o Senhor pelo mundo vaidoso. Enoque testemunhou sua fé antes do dilúvio. Seus dias na terra foram anunciar o Senhor a todos. Alguns povos não receberam a palavra desse profeta de Deus. Antes da pregação de Enoque, as pessoas viviam afastadas do caminho. Muitas eram atribuladas, destituídas e desordenadas. Assim se destruíam mutuamente. Sem mandamento, o forte dominava o fraco e ninguém respeitava os semelhantes. Antes viviam praticando homicídios e suicídios. 350 anos se passaram e Enoque desapareceu misteriosamente. Deus o tomara para si. A pregação do profeta que estava no coração deles esfriou-se rapidamente. A ordem como cultuavam permaneceu. Apenas perderam a inspiração. Assim eram vistos afastados da verdadeira fé. A ganância para adquirir bens na terra os dominava e os desejos carnais se multiplicavam. O Deus eterno estava irado com sua criatura, tanto que arrependeu haver criado o homem. Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ele queria mantê-los no Éden, sem conhecer o pecado, mas a criatura traçou o seu destino, se fazendo limitado e mortal. Na dispensação antediluviana, os homens ouviram sobre Deus, mas se desvirtuaram. Seus corações endurecidos rejeitavam o caminho. Isto fizera seus ventres amarem somente vaidades sedutoras. Os homens apegados à tradição se corromperam no passado, e Deus observava essa lástima.
Contudo, não destruiu a terra repentinamente, porque havia Noé e sua família que rejeitavam a tradição mundana. Um tempo depois, o Criador noticiou a Noé, o considerado justo, que deverias amparar sua família, construindo uma arca, bem como aqueles que o ajudassem a construir seriam também compensados com o livramento. Os pregadores tradicionais não aceitaram a palavra que Noé dizia ser do Eterno, até que o dilúvio veio e os arrastou à destruição. Deus revelou a Noé que destruiria a terra com dilúvio. Os que entrassem na arca obteriam salvação. Aquele povo não creu na mensagem anunciada. Nessa atualidade, semelhantemente, tudo se repetirá, porque ninguém acredita no refúgio preparado por Deus às tribos dos filhos de Israel. Não confiam em homens e sua força. Também negam a profecia da metade do tempo que o anjo dissera a Daniel. Afinal, ela está se cumprindo. Atualmente as pessoas se perguntam se eles eram pregadores, por que não foram notificados? Precisamente te respondo: ninguém é cristão apenas se pronunciando, mas agindo corretamente. Todos podem rejeitar Satanás verbalmente, porém o nosso Deus é rejeitado, não cumprindo a vontade dele. Comparando as crenças atuais, a maioria vive adulterando a profecia por subestimar que a igreja ficará sem o Espírito Santo. Aconselho aos caros leitores que busquem a revelação de Deus antes desse tempo. O Senhor, através das tribos dos filhos de Israel, está mostrando as profecias abafadas e o grande sofrimento aos habitantes da terra. No passado, Deus escolheu Noé para avisar que o dilúvio viria. A esse homem disse que construísse uma arca para escapar das águas que sobreviriam à terra, conforme Gênesis 6:14. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a calefetarás por dentro e por fora com betumes. A medida em como seria construída lhe foi revelada. Noé, mesmo adiantado em idade, acreditou em Deus, reuniu a família e construiu a embarcação. Semelhantemente, nós, tribos dos filhos de Israel, somos erguidos para pregarmos o evangelho eterno do livramento. Noé levou anos construindo aquele navio. Todo dia acontecia algo diferente. A perseguição o acompanhou até que entrara na arca. Noé, sua família, filhos e noras e um casal de cada espécie de animais escaparam das águas. A voz de Deus, após construir o barco, bradou: entra tu, tua família e os animais, porque farei chover sobre a terra e desfarei todo o vivente criado. Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Os pregadores pensavam que o mundo não acabaria com água e até diziam: por que Deus não avisou seus crentes na terra? Enquanto questionavam por que o Senhor decidiu assim, também blasfemavam do tabernáculo divino e da família de Noé. Como aconteceu no tempo passado, também sucederá agora. Mateus 24:37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Os que queriam riquezas pereceram nas águas diluvianas, assim como homens, mulheres e crianças se perderam naquele dia. Mantenham-se cautelosos, porque o Filho do Homem virá quando não penseis.